Olá, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma live aqui. Hoje eu irei fazer 2 lives. E vamos fazer a live com o tema "E os homens fizeram para si deuses". Uma análise bíblica, histórica e teológica da idolatria humana. Deixa eu mostrar aqui. Eu quero que vocês compartilhem aí com outras pessoas. Os homens fizeram para si deuses. Uma análise bíblica, histórica e teológica da idolatria humana. Doutor em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Compartilhem com outras pessoas. Bom dia, Nina, tudo bem? Aí de Foz do Iguaçu, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Gente, desde o princípio da humanidade, desde os primórdios da humanidade, o ser humano manifesta a tendência de substituir o Deus verdadeiro por deuses criados por suas próprias mãos, mentes ou desejos. Gilberto, bom dia. Maria, bom dia. Heraldo. E a idolatria não é apenas um fenômeno religioso antigo, mas uma expressão profunda da rebeldia humana contra a soberania divina. A Bíblia registra repetidamente esse desvio espiritual, com frase implícita ou explícita: fizeram para si deuses. E este estudo busca analisar raízes, manifestações e consequências da idolatria, bem como sua aplicação para a realidade espiritual contemporânea. Muito bom dia a todos vocês que estão entrando aí, ok? Vejamos a origem da idolatria. Após a queda em Gênesis capítulo 3, a humanidade passou a buscar substitutos para Deus. Em vez de confiar no Criador, o homem passou a confiar na criação. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a homem corruptível. Romanos capítulo 1, versículo 23. E a idolatria nasce quando o homem rejeita a revelação divina, busca o controle espiritual próprio e cria objetos, sistemas ou ideias para ocupar o lugar de Deus. Vejamos aqui sobre os deuses da humanidade. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou substituir o Deus verdadeiro por deuses criados à sua própria imagem, seus desejos e seus interesses. Esses deuses podem assumir formas religiosas, culturais, políticas ou até mesmo emocionais. E a Bíblia afirma que essa tendência é fruto da queda e da rebeldia do homem. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que é inútil. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Os deuses da humanidade revelam não apenas crenças, mas também o coração do homem, aquilo que está dentro do ser humano. A origem dos deuses humanos. Desde Gênesis, o ser humano tenta realmente ser como Deus. Gênesis capítulo 3, o versículo 5. Quando rejeita a soberania divina, passa a criar substitutos. Quando Romanos capítulo 1 e 25 trocaram a verdade de Deus por mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Esses deuses surgem de medo, de orgulho, desejo de controle, busca por segurança
e também da carência espiritual. Muito bom dia a todos vocês que estão entrando aí. Os deuses da humanidade, da história da humanidade, vejamos aqui os deuses da antiguidade, nós vamos falar sobre alguns e explicar sobre eles as características. Nós temos Baal, representando aí, né, o deus da fertilidade e prosperidade, Moloque, poder e sacrifício. Vejamos sobre o deus Moloque, a idolatria do sacrifício humano e sua condenação divina. Moloque é um dos deuses mais abomináveis mencionados na Bíblia. Seu culto está associado ao sacrifício de crianças, prática que Deus condenou de forma severa. A adoração a Moloque revela até onde o coração humano pode ir quando abandona o Deus verdadeiro. Em Levítico capítulo 18, versículo 21, nós vemos: não darás de teus filhos para fazê-los passar pelo fogo a Moloque. Quem era na realidade Moloque? Era uma divindade adorada por povos cananeus, os amonitas e os fenícios. Seu culto envolvia sacrifícios humanos, especialmente crianças, rituais de fogo, práticas demoníacas, idolatria extrema. O nome Moloque está ligado à ideia de rei ou senhor, mas sua adoração exigia sangue inocente. O culto a Moloque, vejamos aqui, as crianças eram oferecidas em holocaustos, muitas vezes colocadas sobre estátuas de metal aquecidas ou lançadas ao fogo. Edificaram os altos de Baal, mas queimaram seus filhos no fogo. Jeremias capítulo 19, e o versículo 5. Deixa eu ver se eu pesquiso uma figura aqui do deus Moloque. É muito interessante nós compreendermos esses assuntos e entendermos como Deus ele condena a idolatria, condena a adoração a outros deuses. E nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, que nós devemos adorar somente ao Deus verdadeiro, ao Deus Santo, ao Deus Supremo, ao Deus que é o Criador dos céus e da terra. E deixa eu ver aqui a imagem. E quando nós trocamos o nosso Deus por outros deuses, é uma tristeza muito grande. Porque Deus ele se entristece, Deus ele exige a verdadeira adoração ao seu nome. Somente o nosso Deus ele pode ser adorado. Eu encontrei aqui, para vocês terem uma ideia, observem aqui o deus Moloque, criança aqui sendo oferecida, tá? Esses braços aqui eram ocos, aqui embaixo eles colocavam a lenha embaixo. Então, essa estátua ela ficava toda oca, quente, ok, super aquecida, e colocava a criança viva aqui nos braços de Deus Moloque, que esses braços se movimentavam e caíam dentro de um tacho. Então, vocês vejam como, na realidade, Deus ele condena esse tipo de adoração. Não oferecerás os teus filhos a Moloque. Esse culto era marcado por crueldade, paganismo, profanação da vida, e é claro que a evidência, né, é influência demoníaca. A condenação de Deus foi claro e direto. Todo aquele que der de seus filhos a Moloque será morto. Levítico capítulo 20 e o versículo 2. Tal coisa
nunca me veio ao coração. Jeremias, capítulo 32, versículo 35. O Senhor considera essa prática abominável, uma grande abominação, um pecado gravíssimo, profanação do seu nome e crime contra a própria vida. Vejamos aqui sobre Israel e Moloque. Bom dia, vocês que estão entrando aí, ok? Infelizmente, até reis de Israel e Judá se envolveram. Nós vemos aí Acás sacrificou seu filho, segundo o livro de Reis, capítulo 16, versículo 3, e Manassés fez o mesmo, seguiu o mesmo, segundo Reis, capítulo 21, versículo 6. Isso trouxe sérias consequências: juízo, exílio e destruição espiritual. Vejamos sobre Moloque, o mundo espiritual. Biblicamente, por trás desses deuses havia influência demoníaca. Sacrificaram seus filhos aos demônios. Salmo 106, versículo 37. E Moloque representa um sistema espiritual que exige vida em troca de poder. Vejamos hoje a aplicação para a época atual. Embora não exista mais o culto literal, o espírito de Moloque permanece quando vidas são sacrificadas por poder. Crianças são negligenciadas por ambição. Famílias são destruídas por sucesso e a vida é descartada por conveniência. Moloque, portanto, simboliza a idolatria que mata. E o Deus da vida, em contraste, Deus diz: eu vim para que tenham vida. João 10:10. E o Senhor protege os inocentes, valoriza a vida, ama as crianças, oferece a redenção. Esse é o Deus verdadeiro. E Deus chama o seu povo a rejeitar todo tipo de idolatria. Deus chama o povo ao arrependimento. Tirar os deuses estranhos do meio de vós. Josué capítulo 24 e o versículo 23. E Moloque representa o lado mais sombrio da idolatria humana. Onde Deus é rejeitado, a vida perde o sentido, a vida perde o valor. Mas onde Deus reina, há restauração, há proteção e há esperança. Vejamos agora sobre a deusa Ísis. Ísis, Osíris, vida e morte. É uma divindade egípcia e o contraste com o Deus da Bíblia. Ísis foi uma das principais divindades do Egito Antigo, venerada como deusa da magia, da maternidade, da fertilidade e da proteção. Seu culto se espalhou por todo o mundo grego, por todo o mundo greco-romano, e influenciou diversas culturas. A Bíblia, porém, apresenta o Deus único, Deus verdadeiro, como soberano sobre todas as nações e sobre todos os deuses. Os deuses do Egito executareis juízos. Êxodo capítulo 12, versículo 2. Quem era a deusa Ísis? Ísis era considerada esposa de Osíris, mãe de Horus, deusa da cura e senhora da magia. Protetora dos mortos, ela era vista como uma deusa compassiva, poderosa e maternal, mas também ligada a práticas ocultistas. Vejamos o culto a Ísis. O culto envolvia rituais místicos, envolvia magia, sacerdócio feminino, procissões, iniciações secretas. Ísis era adorada não só no Egito, mas também em Roma, Grécia e na Ásia Menor. Vejamos aqui Ísis e os deuses do Egito na Bíblia. Durante o Êxodo, Deus mostrou sua superioridade sobre os deuses egípcios. Nós vemos aí praga, água em sangue, deus egípcio afetado, Api. E a praga, a escuridão, o deus egípcio afetado era o Ra. E a morte dos primogênitos, Ísis, protetora da vida, para que saibais que eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 7, o versículo 5.
As pragas foram, na realidade, um juízo direto contra a idolatria egípcia. E a Bíblia condena a idolatria. A Bíblia condena toda sorte, toda forma de adoração a outros deuses. Nós vemos já em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. E 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz que os ídolos nada são. Vejamos sobre Ísis e o mundo espiritual. Biblicamente, os deuses pagãos são associados a influências espirituais enganosas. Sacrificaram seus filhos aos demônios. Salmo 106, versículo 37, eu já citei aqui. E por trás da idolatria há realmente um grande engano espiritual. Ísis hoje simboliza dependência de magia, espiritualidade sem Deus, culto à fertilidade e busca de poder místico. Hoje isso se reflete em ocultismo, sincretismo religioso e espiritualidade alternativa e no misticismo religioso. O Deus verdadeiro, o Deus bíblico, é o Deus criador, santo, justo, salvador, soberano, único, compassivo, fiel, misericordioso, perdoador, benigno, fiel em todo o tempo. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 5. Aí Deus chama a todos a abandonarem os ídolos. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 6, nós vemos: convertei-vos dos vossos ídolos. Ísis foi uma das maiores divindades do Egito, mas diante do Deus verdadeiro, todos os deuses humanos caem. A idolatria parece espiritual, pode parecer espiritual, mas somente o Senhor oferece vida, salvação e verdade. Vejamos sobre Zeus, autoridade e força. O deus Zeus, a divindade suprema da mitologia grega, e o contraste com o Deus da Bíblia, foi o principal deus da mitologia grega, conhecido como o Deus dos céus, dos trovões e do poder. Considerado o pai dos deuses e dos homens, Zeus representa autoridade, força e domínio. No entanto, a Bíblia ensina que somente o Senhor é o Deus verdadeiro, soberano sobre todas as nações. Eu sou o Senhor, não há outro. Isaías 45, versículo 5. Quem era Zeus? Zeus era filho de Cronos, governante do Olimpo, deus do raio e do trovão, juiz dos deuses, símbolo de poder político e religioso. Era retratado como um ser poderoso, mas também marcado por imoralidade, enganos, violência, caprichos humanos. Os deuses gregos refletiam as falhas da própria humanidade. O culto a Zeus incluía sacrifícios de animais, templos majestosos, jogos olímpicos em sua honra, festas religiosas, procissões públicas. Zeus era adorado em cidades como Atenas, Olímpia e Roma, onde era chamado de Júpiter. Vejamos sobre Zeus e o mundo bíblico. No Novo Testamento, Zeus aparece diretamente. Chamavam a Barnabé de Júpiter, Zeus, e a Paulo de Mercúrio. Atos capítulo 14, versículo 12. Após o milagre, o povo tentou adorar a Paulo e a Barnabé como deuses, mostrando como a mentalidade pagã ainda dominava a cultura. Os apóstolos reagiram com uma firmeza muito forte, muito grande. Nós somos humanos como vós. Anunciamos que vos convertais dos ídolos ao Deus vivo. Atos capítulo 14 e o versículo 15. Zeus representa a exaltação do poder humano
a divinização da autoridade, a criação de deuses à imagem do homem. E a Bíblia condena essa prática. Trocaram a glória de Deus por imagens. Romanos capítulo 1 e o versículo 23. Vejamos aí o contraste com o Deus verdadeiro. Zeus é criado pela imaginação humana e o Deus da Bíblia é o criador de tudo. Zeus é imperfeito, Deus é santo. Zeus é imoral, Deus é justo. Zeus é limitado, Deus é o Todo-Poderoso. Zeus, governante do Olimpo, e o Deus da Bíblia é o Senhor do universo, o Senhor da criação. Zeus hoje, Zeus simboliza o culto ao poder, à autoridade humana, à força política, ao domínio sem Deus. Hoje, isso se manifesta quando líderes são idolatrados, e há muita idolatria no meio da liderança. O poder vale mais que a verdade, e a autoridade substitui a obediência a Deus. O Deus soberano, ele governa com justiça. O verdadeiro Deus não divide sua glória com ninguém, não tolera ídolos, não tolera outro Deus. Ele é o único Deus. Não tolera idolatria, não tolera ídolos. Ele chama o povo ao arrependimento. Por isso, em Êxodo capítulo 20, versículo 3, disse: não terás outros deuses diante de mim. E Atos capítulo 14, versículo 15, diz: convertei-vos dos vossos ídolos ao Deus vivo. Deus chama a todos a abandonarem a idolatria e a reconhecerem a sua soberania. Zeus foi um símbolo máximo de poder humano divinizado, mas diante do Deus verdadeiro, todos os deuses caem. Somente o Senhor é digno de adoração, de glória e de honra. Todos refletiam as paixões humanas. São deuses feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Salmo 115, versículo 5. A idolatria bíblica denuncia a inutilidade desses deuses. E os deuses modernos mudaram de forma. Hoje os deuses mudaram de forma, mas não de essência. O Deus moderno é o dinheiro, e representa a segurança falsa, é o poder, o domínio humano, o prazer, a satisfação imediata, a fama, a validação social, a religião que tem o controle espiritual, a tecnologia, a autossuficiência, ideologias, verdade substituta. E a avareza é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. O maior Deus da humanidade é o eu. O homem moderno adora a si mesmo, sua opinião, sua vontade, seus valores, seus desejos, sua verdade. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. O eu ocupa o lugar de Deus. Quais são, então, as consequências de adorar falsos deuses? A idolatria, ela gera cegueira espiritual, escravidão emocional, vazio existencial, juízo divino e distanciamento de Deus. O que os fazem tornam-se semelhantes a eles. Salmo 115 e o versículo 8. O Deus verdadeiro, em contraste, a Bíblia apresenta: eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 5. Somente Deus cria, somente Deus sustenta, salva, restaura, transforma, perdoa. Aí Josué 24, 23 diz: lançai fora os deuses estranhos. Deus convida a humanidade a abandonar os seus deuses. E a verdadeira adoração exige exclusividade, exige obediência.
exige amor, fidelidade, e João 4,24 diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Qual é a aplicação para a igreja? A igreja deve vigiar para não trocar Cristo por métodos, palavras por espetáculo, cruz por prosperidade, verdade por ideologia. Aí 1 João 5, capítulo 5, versículo 21 diz: guardai-vos dos ídolos. Os deuses da humanidade revelam justamente a crise espiritual do homem. Enquanto o coração não se rende ao Deus verdadeiro, ele continuará criando ídolos. E somente em Cristo há redenção, somente em Cristo há salvação. Somente em Cristo há a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Fizeram para si deuses, nós vemos isso muito no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 32, nós vemos o bezerro de ouro. Mesmo após presenciarem milagres, os israelitas fizeram um ídolo. Fazem-nos deuses que vão diante de nós. Êxodo 32, versículo 1. O povo queria um Deus visível, um Deus manipulável, um Deus segundo a sua vontade. Aí nós vemos aí o ciclo da idolatria em Juízes. Serviram aos Balaíns e fizeram ídolos. Juízes capítulo 2, versículo 11 ao 13. Os Balaíns, a idolatria cananeia, a sua influência espiritual sobre Israel. Vejamos isso. Os Balaíns, que é o plural de Baal, representam um dos sistemas idólatras mais combatidos na Bíblia. Baal era o principal deus dos cananeus, associado à fertilidade, à chuva, colheitas e prosperidade. Israel, repetidas vezes, foi seduzido a abandonar o Senhor para seguir esses deuses estrangeiros. Aí nós vemos isso em Juízes capítulo 2, versículo 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e serviram aos Balaíns. A adoração aos Balaíns revela a tendência humana de trocar o Deus vivo por deuses que prometem benefícios imediatos. Quem eram os Balaíns? Baal significa senhor, dono, mestre. Cada região tinha o seu próprio Baal, Baal Peor, Baal Berit, Baal Zebub, Baal Amon, Baal Haddad. Eles eram vistos como deuses da chuva, da fertilidade, da produção agrícola, da propriedade material. E o culto aos Balaíns era marcado por rituais sexuais, prostituição cultual, sacrifícios de animais, em alguns casos sacrifícios humanos e festas pagãs, danças estáticas. Ofereciam sacrifícios aos Balaíns e se inclinavam diante deles. Juízes capítulo 2, versículo 13. A idolatria envolvia uma corrupção moral e espiritual muito forte. Vejamos a influência dos Balaíns sobre Israel. Mesmo o povo escolhido, Israel, caiu repetidamente. Deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Juízes capítulo 2, versículo 13. Isso aconteceu por casamento com pagãos, falta de ensino da lei, desejo por prosperidade, imitação cultual e fraqueza espiritual. Vejamos aqui o confronto entre Deus e Baal. O episódio mais marcante é o de Elias no Monte Carmelo. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Baal não respondeu, Deus respondeu com fogo do céu. Isso mostrou que Baal era falso. Deus é vivo, Deus é soberano, Deus é poderoso. Os Balaíns e o juízo de Deus. A idolatria trouxe derrotas militares, escravidão, crises espirituais e o juízo divino. Porquanto serviram aos Balaíns, o Senhor os entregou na mão dos inimigos. Juízes capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8. E hoje, quem são os Balaíns? Os Balaíns modernos não têm forma de estátua, mas continuam presentes no dinheiro,
Mal moderno, que representa prosperidade acima de Deus, o prazer, buscando-se aí a satisfação carnal, o poder, o domínio humano, a fama, que exige a glória pessoal, ideologias, verdade substituta. Aí Deus sempre está chamando o seu povo ao arrependimento. Tirar os deuses estranhos de vós, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. E o arrependimento exige abandono da idolatria, retorno à palavra de Deus, uma vida de santidade e fidelidade ao Senhor. A igreja, a aplicação para hoje, a igreja deve rejeitar esse sincretismo fortíssimo que existe, dar prioridade a Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, manter a pureza doutrinária e viver em santidade. Mateus capítulo 6, versículo 24, não podeis servir a Deus e a Baal. Os Baalins representam o período da fé misturada com interesses humanos. Sempre que o povo troca Deus por benefícios materiais, a idolatria se manifesta. Somente o Senhor é digno de adoração. Sempre que se afastam da palavra, criam novos deuses. Aí nós temos aí a denúncia profética. Os profetas condenaram a idolatria como adultério espiritual. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que é inútil. Jeremias capítulo 2, versículo 11. E no Novo Testamento, nós vemos a idolatria no Novo Testamento, Paulo ampliou o conceito de idolatria, a avareza é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. A idolatria não é apenas imagens, mas amor ao dinheiro, ao poder, ao ego, às tradições humanas e à religiosidade sem Deus. Quais são os tipos modernos realmente de Deus? Hoje os homens continuam fazendo para si deuses. O dinheiro, que é essa confiança absoluta nos bens, o dinheiro em primeiro lugar. A religião, que apresenta rituais sem relacionamento, sem comunhão, sem santidade, sem vida espiritual. A imagem, a aparência acima do caráter. E ministérios, líderes acima de Deus. Existem aí ministérios, pastores, que eles agem como se eles fossem o próprio Deus ou querendo ser Deus. Quais são as consequências da idolatria? Cegueira espiritual. Salmo 115, versículo 4 ao versículo 8. O juízo divino. Isaías 44, versículo 9 ao 11. O afastamento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 12. A escravidão espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 16. Aí Deus sempre está nos chamando a uma mudança, a uma transformação. Zacarias capítulo 1, versículo 3 diz, convertei-vos a mim, e eu me converterei, que nós possamos ver essa realidade, a quem estamos orando, a quem nós vivemos. Que forma de adoração nós estamos oferecendo ao nosso Deus? Somente Deus deve ser adorado. Os homens fizeram para si deuses. Eu fiz aqui uma análise bíblica, histórica, teológica da idolatria humana no desenrolar, no desenvolver, no transcorrer da humanidade. Mas eu hoje aqui estou te oferecendo Cristo, o único Deus verdadeiro, o único Salvador, o único Senhor, que deve ser honrado, glorificado, adorado, e que nós possamos tê-lo como centro da nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que nos acompanharam aí. Tenham uma quinta-feira maravilhosa.